Boa noite, queridos. Que privilégio estarmos nesta noite na casa do nosso Deus para cultuarmos, nos alegrarmos na presença do Senhor. Que final de semana maravilhoso, que congresso tão especial foi o Congresso de Restauração. Como Deus falou profundamente aos nossos corações e Ele vai continuar falando nessa noite. Eu quero convidar você que está aí na sua casa, no aconchego do seu lar, a se juntar a nós nesse momento para oferecermos ao nosso Deus o nosso culto, para entregarmos a nossa vida diante do altar dele, para nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável na presença do nosso Deus. Querido, deixa tudo o que você está fazendo agora. Vem com inteireza de coração, se aproxima da presença do Senhor. Busca Ele com todo o teu ser nessa hora. Essa hora é muito especial. É a hora de nos encontrarmos novamente com nosso Pai e declararmos a nossa adoração, o nosso amor, a nossa rendição diante da presença dEle. Eu te convido a adorar, a louvar, a engrandecer e a estar atento a tudo que o Senhor Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Cultua conosco nesse momento. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor Deus por estarmos juntos aqui. Pai que estás no céu, que privilégio rico, que privilégio santo estarmos na tua presença, te adorando, te cultuando, te exaltando. Certos, ó Deus, que tu estás neste lugar, que tu estás a receber o nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Ó Pai querido, nós entregamos a nossa vida diante de ti. Nós nos rendemos diante da tua presença para te adorar, Senhor, para celebrarmos a ti, para dizer, ó Deus, que verdadeiramente não existe outro Deus além de ti nas nossas vidas e que verdadeiramente queremos seguir a tua direção e dia após dia caminhar contigo. Nós entregamos tudo que vai acontecer nessa noite na tua presença. Te entregamos louvores, te entregamos a mensagem, te entregamos tudo, Senhor, que certamente está sendo feito com todo carinho para ti, Senhor. Voluntariamente os teus servos estão aqui agora na tua presença para te adorar, Pai. Recebe, Senhor. Continua falando aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor nesse momento todos juntos. Deixa tudo, querido. Venha adorar agora o nosso Deus. Deus conosco, Deus presente, levantamos um altar. O teu povo reunido só pra te adorar. Deus conosco, Deus presente, levantamos o altar. O teu povo reunido só pra te adorar. Vem com tua glória, vem com teu fogo, com tua presença, enche esse lugar. Vem com tua glória, Ele vem. Vem com teu fogo, com tua presença, enche esse lugar. Deus eterno, poderoso,
nós queremos te adorar. Enche a casa com teu fogo, incendeia o altar. Vem com tua glória, vem com teu fogo, com tua presença, enche este lugar. Vem com tua glória, vem com teu fogo, e com tua presença, enche este lugar. Ele vem, vem com tua glória, vem com teu fogo, e com tua presença, enche este lugar. Vem com tua glória, vem com teu fogo, com tua presença, enche este lugar. Muitas vezes as nossas vidas estão cheias de tantas coisas que não vêm do Senhor. Mas temos um convite agora a entrar no lugar de adoração, no lugar, aquele mesmo lugar onde os anjos dizem santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Mas para isso é preciso nos esvaziar de nós mesmos, para Deus nos encher da sua presença. E a Bíblia fala, Ele é fogo consumidor. É Ele que tira de nós e nos purifica, assim como o ourives faz com o ouro, até que o ouro fique mais reluzente, que o seu brilho fique mais intenso e ele se torne ainda mais valioso. É isso que o Senhor faz conosco quando nós nos entregamos. Que o Senhor nesse momento possa esquadrinhar os nossos corações, nos sondar. Que o Santo Espírito possa nos mostrar o que está atrapalhando no dia a dia nosso momento de comunhão. Tens liberdade, Senhor. Tens liberdade, Senhor. Nós despojamos o que não vem de Ti para estar contigo, Senhor, nesse lugar em que o Senhor nos convida a entrar. Ele nos convida para Tiro as sandálias dos meus pés. Tu és santo. Tira as sandálias dos meus pés e abro o coração. Eu quero comunhão. Quero comunhão. Tiro as sandálias dos meus pés ser e um abro contigo. o coração. Eu quero comunhão. Tira, Senhor. Eu tiro, Senhor. Tira as sandálias dos meus pés e abro o coração. Eu quero comunhão. Eu Tiro as sandálias dos meus pés e abro o coração. Eu abro o coração. E vem com tua glória, vem com teu fogo, com tua presença,
Enche todas esse as lugar. lacunas, todas as dores tu podes curar. Um tempo novo traz sobre o teu povo, Senhor. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Senhor, só tu podes satisfazer todos os desejos do homem, porque só tu sabes o que cada um de nós precisa. Vai no mais profundo do ser, Pai. Vai satisfazendo os sonhos, vai dando paz, vai renovando a força nesses dias tão difíceis. Enche-nos da tua presença. Só na tua presença nós poderemos, Senhor, viver em paz num tempo desse, de tanta dor, de tanta tribulação. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Oh, aleluia. Vem sobre nós. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei, nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. és perfeito, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Descansamos em teu amor, em teu cuidado, amor que é tão real que eu não posso expressar, a paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Sim, tu me chamas, Senhor. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas.
quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, É quem eu sou. é quem eu sou. Tu és bom, bom Pai. Quem tu és, Bom Pai. é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo. É perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és bom. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer.
pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Como é bom, queridos, podemos nesse momento nos render diante do Senhor, declararmos com o nosso coração que nós estamos rendidos na presença do nosso Deus. E quando nós nos rendemos, nós dizemos ao nosso Deus que nós estamos deixando diante do seu altar tudo aquilo que porventura atrapalhava a nossa caminhada com Ele. E estamos dando a Ele a autoridade de vir sobre nós e fazer em nós aquilo que Ele deseja fazer, a sua vontade. Não há lugar melhor no mundo do que o lugar de estarmos rendidos na presença do Senhor. É fácil? Não. Mas quando nos colocamos nessa perspectiva, Deus vem de uma forma sobrenatural, como nós acabamos de cantar. Enche a nossa vida dele e faz, através de nós, aquilo que ele idealizou para fazer. Ele cumpre em nós o propósito que ele estabeleceu através das nossas vidas para o mundo. Que possamos nos render a cada dia diante da presença do nosso Deus e assim glorificarmos aquele que é, que era e que há de ser, o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor lá em Tito, capítulo 2, versículo 12 diz: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa para esse presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e nos purificar para si mesmo como um povo particularmente dedicado à prática de boas obras. Somos povo do nosso Deus. Ele nos atraiu a Ele. Ele nos conduziu à sua presença e Ele nos chama de povo particularmente seu, chamado para as boas obras. E nós louvamos a Deus pela perspectiva de, nesse momento também, além de estarmos rendidos, adorando, glorificando a Deus com a nossa vida, nós também podemos fazer isso através dos nossos dízimos e ofertas. A nossa igreja, ela é uma igreja comprometida com várias áreas, com a área social, com missões. E Deus tem usado essa igreja para fazer Cristo conhecido através da sua palavra, mas através também da manifestação das boas obras, que é peculiar de todo aquele que serve a Deus. As obras acompanham aquele que serve a Deus. Então, nesse momento nós vamos fazer o momento de recolher os nossos dízimos e ofertas. E você que está em casa, você já deve estar vendo as contas da nossa igreja, o PicPay, o Pix. Fique à vontade para entregar aquilo que o Senhor tem dado a você, para repartir aquilo que o Senhor voluntariamente tem te entregue, né? Que o Senhor Deus possa te abençoar muito, que possamos ver o reino de Deus cada vez crescer aqui nessa terra, através do seu povo que voluntariamente cumpre aquilo que o Senhor Deus deixou, traz seus dízimos e ofertas para a casa do Senhor, para assim o seu reino poder ser propagado cada vez mais. Nós vamos orar nesse momento e você voluntariamente fique à vontade para ofertar, para entregar ao Senhor aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Eu queria convidar MD para essa oração nesse momento. Santo eterno Deus, graças te damos, Senhor, mais um momento de louvor e adoração a Ti nessa noite. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por todas as ofertas, ó Pai, já colocadas no coração de cada um.
Nós queremos agradecer às pessoas que vão administrar esse dinheiro, porque sabemos que são pessoas capazes disso. E são pessoas capacitadas por Ti, ó Deus, para que possa ser administrado da melhor forma para o Teu reino. Nós queremos te pedir pelas pessoas, ó Pai, nesse momento estão com o coração aflito. Vem nessas pessoas, ó Pai, e mostra que o Senhor é um Deus provedor. Que o Senhor é um Deus que traz a cura, mas também traz tudo o que nós precisamos e necessitamos, ó Pai. Ó Deus, traz tranquilidade ao coração dessas pessoas. Ó Pai, tira o coração de pedras de alguns e coloca o coração de carne, que eles possam se mover em prol do Teu reino e para o crescimento dele, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Continuemos louvando ao Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que
exército, Ele nos chama de soldados do seu reino. Ele já nos tirou do sepulcro, a pedra já foi removida e já nos trouxe para um novo, para o jardim fora do sepulcro. E nós temos motivos para celebrar todos os dias. Todos os dias. Mais uma vez, torna o luto em festa. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, só o Senhor pode trazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Glória a Deus. Só o Senhor pode fazer. A palavra de Deus diz que não há nada impossível para o nosso Deus. Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Ele é que dá vida. Ele é que chama a existência das coisas que precisam vir à existência. É aquele que traz cura para aquele que precisa cura. Ele é o nosso Deus. Só Ele faz. Só Ele pode fazer. Então, quando a medicina diz que não dá mais, a mão do Senhor pode se estender e fazer um milagre. Nesse momento, nós vamos passar para um momento de intercessão. Nós vamos orar a nosso Deus, apresentando os pedidos que foram feitos. E nós queremos, nesse momento, apresentar a vida da irmã Vera, que está na UTI. Queremos apresentar a vida do irmão Adolfo, que também está vivendo a mesma circunstância. Queremos apresentar as suas famílias para que o Senhor possa estar fortalecendo. Queremos também apresentar as famílias que nesse momento estão vivendo circunstâncias tão adversas por conta dessa pandemia. Mas que em meio a essas circunstâncias tão adversas, o Senhor Todo-Poderoso continua no controle de tudo. E dará a cada família dessa aquilo que é necessário para continuar a sua caminhada. Então nós vamos colocar nesse momento as famílias que estão vivenciando essa questão da pandemia, particularmente aquelas que estão vivenciando o luto, aquelas que estão vivenciando a perca do emprego, aquelas que estão vivenciando o momento que muitas vezes olham e dizem assim: e agora o que fazer? E é nesse momento, meu querido, minha querida, quando você diz no seu coração: e agora o que fazer? Que a palavra de Deus venha ao nosso coração e diz assim, que o nosso Deus tudo pode fazer. Entrega a Ele os teus cuidados. Entrega a Ele aquilo que está incomodando a tua alma. Aquilo que está te inquietando. Aquilo que está tirando o teu sono, que está tirando a tua paz. Entrega a Ele nesse momento. Ele tudo, absolutamente tudo, Ele pode fazer. Vamos orar. Eu quero pedir agora que no teu lar, você deixe todas as coisas de lado, que você feche seus olhos, que você possa agora estar na presença do nosso Deus e que você possa colocar a tua vida como intercessor, para que o Senhor Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer no meio de nós. Oremos. Bondoso e querido Deus maravilhoso, Senhor, verdadeiramente Tu pode fazer todas as coisas, Senhor. Não temos dúvida disso. Não temos dúvida do Teu agir, do Teu poder, do Teu controlar todas as coisas. Porque verdadeiramente pela Tua palavra, tudo veio à existência. Tu que és Senhor de tudo e de todos. Tu que és Deus acima de todos os deuses. E que és um Deus bom, como a Tua palavra também diz, Tu és bom, Pai. Nós Te clamamos que nessa hora Tu venha com providência, Senhor, na vida daqueles que estão nos leitos de UTI.
Em especial, nós colocamos a vida de Vera, a vida do Adolfo, a vida de tantas pessoas que nessa hora estão vivenciando, Senhor, esse momento. E rogamos a Ti que você derrame o bálsamo consolador sobre a vida deles, a força, a fé, a esperança, para que nesses momentos eles Te encontrem, Senhor, e que sejam momentos verdadeiros deles terem experiências vivas, reais, e que venha nortear a sua existência também, Senhor. Ser com a família de cada um deles, fortalece em Ti, porque a última palavra sempre será a Tua, Senhor. Restabelece a vida dessas pessoas segundo a Tua vontade, Pai. Ó Deus, vai derramando, Senhor, da Tua bênção de cura sobre os hospitais onde está tantas pessoas, meu Deus, vivenciando essa questão da Covid. Deus, vai derramando o bálsamo da Tua cura, Pai. Vai fazendo aquilo que só Tu é capaz de fazer. Vai tocando onde só Tu é capaz de tocar. Vai chamando à existência aquilo que só Tu pode chamar à existência. Ó Deus, como é bom saber que Tu és o Deus do impossível. Como é bom saber que Tu és o Deus que opera independente daquilo que dizem, daquilo que pensam, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Faz a Tua vontade na vida dessas pessoas. Ser também com as famílias que estão atravessando tantos momentos de crise, Senhor. A falta de emprego, a falta de alimento. A falta muitas vezes de ânimo, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de toda essa situação. Abre portas de emprego, Pai. Traz cura, Senhor. Traz ânimo. Ó Senhor, dá, Senhor, a cada família dessa, Pai, aquilo que é necessário para o dia de hoje, Pai. O Teu maná. Ó Deus, como no deserto Tu provia para cada dia aquilo que era necessário para o Teu povo, assim faz com cada família dessa, Pai. Dá a provisão do dia, Senhor, e que a cada dia eles possam Te conhecer como Deus provedor, que provém na hora certa aquilo que é necessário, Pai. Ó Deus, sabemos que toda essa situação não fugiu do Teu controle, mas que essa situação é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Ti, para vivenciarmos experiências mais vivas contigo e mais reais, e para que dessas experiências venha renascer a esperança que não morre, como a Tua palavra diz, Pai. Obrigado, Senhor, porque cremos que Tu já ouvisse a nossa oração, cremos que Tu, Senhor, do alto da Tua morada, já inclinou, Senhor, os Teus ouvidos e as Tuas mãos, Pai. Obrigado, meu Deus. Agora, meu Pai, Te rendemos graças pela palavra que será ministrada ao nosso coração, porque sabemos que ela vem do Teu trono da graça direto para nós. E ela há de trazer, Senhor, aquilo que Você quer semear dentro de nós e que vai frutificar em vida para a glória do Teu nome. Obrigado pela vida do pastor Diego, que estará ministrando da Tua parte aos nossos corações nessa noite. Que o nosso coração esteja como a terra pronta, preparada para receber a Tua palavra. E que essa palavra venha dar muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Nós convidamos o pastor Diego nesse momento. Ele é o instrumento do Senhor Deus, que vai trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Graças, paz, querida igreja, boa noite. Nós louvamos a Deus, né, por estarmos mais uma vez aqui para juntos adorarmos ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Deus pelo final de semana, né, que Deus nos concedeu.
tivemos a oportunidade, queridos, de sermos ministrados, né, durante esse final de semana sobre restauração, sobre essa ferramenta do CR que Deus nos direcionou como igreja a vivenciarmos, mas cremos que é uma ferramenta, a obra de restauração é tão somente de Deus. Então, vou utilizar, né, da mesma forma ao qual o pastor Gideon iniciou, a Oliana também iniciou, a Gilza também iniciou no vídeo, e eu acredito que é muito daquilo que a gente vivencia no CR, né? Eles começaram da seguinte maneira, né? Falaram seus nomes e falaram aquilo que eles lutavam, né? Então, eu vou retomar a minha fala e dizer: querida igreja, boa noite. Eu me chamo Diego, servo do Senhor Jesus Cristo em processo de restauração. Luto contra a ansiedade, luto contra a codependência emocional. Estou aqui para ministrar aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Essa é a nossa vida, querido. Saiba que você que está em casa, você não está só nessa caminhada, e creio que Deus quer fazer muito mais em nossas vidas. Amém? Vamos lá. Querido, já abre aí a tua Bíblia lá em Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. É um livro bastante comum da amada igreja. Amém, irmão? Misericórdia ainda em casa, né? Está procurando, né? Espera mais um pouquinho. Vamos lá. Daniel, capítulo 6. E nós iremos meditar, queridos, em um versículo, o verso 16. Mas antes da gente ler, é tão interessante que no momento em que a gente vai lembrar de alguns personagens da Bíblia, nós sempre fazemos referência. Por exemplo, se nós pensarmos, ou quando nós ouvirmos o nome Jonas, quem é o primeiro personagem qual nos lembramos? Da baleia, né? O grande peixe. Até os meninos aqui disseram, João e Lucas. Parabéns, viu? 10. Nós lembramos do grande peixe, lembramos da baleia. Quando lembramos dos 3 jovens, no mesmo período que vivenciou na época de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós lembramos já fornalha de fogo. Quando a gente lembra de Daniel, a gente lembra e faz muita referência ao homem lá na cova dos leões. Mas é tão interessante e como Deus ele tem nos falado de maneiras simples, de maneiras diretas. Nós é que muitas vezes criamos um cenário muito monumental, um cenário talvez de um Deus tão distante. E o que Deus deseja de cada um de nós, queridos, é vida. É vida no altar. É uma busca. É oração. Quando nós folheamos a Bíblia, nós vemos relatos de homens e de mulheres que decidiram viver o Evangelho. Um Evangelho de entrega, um Evangelho onde a gente, se coloca à disposição de Deus para aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. E não um Evangelho ou uma maneira de se viver onde eu posso dizer a Deus a maneira que Deus deve agir em meu favor. Ou talvez o Evangelho que eu acredito seja um Evangelho pautado nos meus desejos, nas minhas ações, nas minhas realizações. E parando para observar sobre Daniel, eu fui impactado, queridos, justamente nesse capítulo 6. No capítulo 6, no verso 16. Como esse verso ele trouxe um grande impacto em minha vida. Como esse verso, ele, ao ler ele, quando eu estava lendo o livro de Daniel, ao ler, ele saltou aos meus olhos. Por entender que a vida de Daniel, ela estava falando muito ao coração das pessoas. E lê comigo,
Daniel capítulo 6, versos 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o Deus a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Curva a tua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por tua porção lida. Queremos te pedir, Deus, que nada do que eu venha falar aqui seja baseado nos meus conceitos, seja baseado nos meus achismos. Não, Pai. Ó Deus, me usa para a glória do teu nome. E tudo que eu venha falar, Deus, seja aquilo que tu queres falar à tua igreja, Pai. Aquilo, ó Deus, que de certa forma, Senhor, tu tem me incomodado durante esses dias, ó Pai, ao qual debruçamos nosso olhar sobre o livro de Daniel. Ó Deus, quebranta os corações. Que essas palavras, Senhor, possam trazer palavras de esperança. Palavras que possam trazer aos corações um incômodo da necessidade de sair do seu local de comodismo e desejar vivenciar aquilo que tu queres para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é tão interessante pensar sobre esse verso e o como essa parte B ela me impactou. O Deus a quem tu serves continuamente, ele te livrará. E eu comecei a refletir e a pensar como era a maneira que Daniel estava vivendo. Porque imaginem, para que o rei pudesse falar essa mensagem a Daniel, fazia-se necessário ele viver aquilo que ele pregava. A vida dele precisaria ser uma vida diferente. Isso me faz lembrar em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu comecei a refletir, queridos, como era a maneira que Daniel servia esse Deus. Como era a maneira que Daniel, ele estava vivendo diante daquelas pessoas. E primeiro comecei a pensar como é o Deus, ou qual é o Deus que as pessoas veem em minha vida, em minhas ações. Porque assim, não basta só ler. A palavra ela precisa vir em minha vida e tornar uma realidade. Porque senão nós seremos meros conhecedores da palavra. Nós seremos meros, sabe? Nós teremos todo o conhecimento. Mas o que é que adianta todo o conhecimento se esse conhecimento não ganha vida? Não ganha uma mudança em minha vida? Feito Romanos fala que esse comportamento, ou que essa verdade que vem ao meu coração possa trazer mudança. E quando a gente começa a estudar sobre o livro de Daniel, a gente começa a perceber, não era fácil para os jovens daquela época. A nação inteira estava vivenciando a desobediência de Deus. Os tempos de fervor espiritual haviam se acabado com o retorno, com a reforma religiosa do rei Josias. Deus, portanto, por intermédio de Jeremias e Abacuque, alerta o povo de que viria um tempo difícil. A mensagem do Senhor veio, o alerta veio. E como cumprimento da palavra do Senhor Jesus, tiveram 3 momentos de assolação.
Em 606 a.C., o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém, saqueou o templo e levou todos os tesouros à Babilônia. Levou também as pessoas ricas, os jovens bem dotados, deixando os demais para trás. No segundo momento, em 597 a.C., em outra ocasião, levou mais cativo. O rei Joaquim se rendeu sem resistência. Nesse tempo também foi levado ao cativo o profeta Ezequiel. E no terceiro momento, que foi o mais devastador, após 18 meses, os exércitos do rei da Babilônia saquearam a cidade de Jerusalém, arrasaram-na totalmente, destruindo também o templo. Foi um alerta que Deus tinha dado, e o povo continuou desobediente. Em um desses momentos, Daniel, ele é levado como escravo. Mas, diferentes de algumas nações quando conquistavam, Daniel é levado para um momento onde ele começou a ter a cultura daquele povo. É obrigado. Mas, apesar de todas as circunstâncias, queridos, Daniel foi um jovem fiel a Deus, apesar do seu passado de dor. Daniel foi um jovem fiel a Deus, apesar do seu passado de dor. Imagine na cabeça daquele jovem, vivenciando no local, com seus familiares, com tudo, é tirado de uma maneira violenta. Eu já gostaria de ir com você, passeando no livro de Daniel até o capítulo 6. É sitiado, é tirado do seu local, é levado como escravo, é posto em uma situação que talvez para alguns pudesse ser tão, desejosa. Ele é colocado como todos aqueles que foram levados, porque a Babilônia tem uma maneira diferente de conquistar. Eles pegavam aquelas pessoas ricas, aqueles jovens sábios, e colocavam para ter todo o conhecimento da sua cultura, e assim disseminando. E a gente vai notando justamente no capítulo 6, quando a gente vai ler, e eu vou ler daqui a pouco com os irmãos, a forma como Daniel se comportou, fiel ao Senhor, apesar do seu passado. E durante esse final de semana nós falamos sobre isso. E quantas pessoas estão presas a um passado de dor? Quantas pessoas estão amarradas, presas a um passado de sofrimento? Mas sabe de uma coisa, queridos? Todos os dias Deus nos chama para fazer diferente a nossa vida. Muitas vezes nós não abrimos mão de um passado que corrói, que vivemos preso, com ressentimento. Mas Daniel, ele foi chamado para ser diferente. Ele fez algo diferente. Eu gostaria de justamente pensar com você, querido, para que essa palavra ela não fique só no seu coração, ela possa trazer transformação, ela possa trazer mudança de ação. E quando a gente chega nos versículos iniciais do capítulo 6, nós observamos mais uma vez, quando um servo do Senhor Deus tem o seu coração, tem a sua vida entregue a Ele, entregue ao seu Senhor, Ele sempre fará diferença na sua maneira de viver. Nos versos 1 do capítulo 6 diz o seguinte: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes
dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei passava a constituí-lo sobre todo o reino. Queridos, observe a vida de Daniel. O texto, verso 3, diz o seguinte: porque nele havia um espírito excelente. Queridos, quando a gente começa a pensar em Daniel, a gente vê um jovem que tinha a sua identidade em Deus. Aquilo que o nosso pastor Elias sempre falava. Nós não podemos esquecer de quem nós somos filhos. Nós não podemos esquecer de quem nós somos filhos. Apesar de toda a situação, talvez não fosse aquilo que Daniel quisesse viver como escravo. Talvez não fosse a melhor situação, mas ele servia a um Deus que, independente da circunstância, ele buscava fazer o melhor, porque tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Não fazemos para a glória de homens. Tudo que nós precisamos fazer, queridos, deve ser feito para a glória de Deus, para que Deus possa ser visto através de nossas ações, através da nossa vida. Só que Daniel, ele foi além. A sua vida era uma vida de exemplo, de busca, de oração. Era um jovem que tinha a sua identidade focada no Senhor. Mas, queridos, Daniel também era um jovem de oração. Ele buscava entender tudo aquilo que Deus havia de fazer em sua vida. Só que, para que a gente possa entender essa vida de oração, dos versos que sucede, do 4 em diante, algumas pessoas, não contentes da forma como Daniel era visto, começaram a macunar ou fazer todo o plano, toda a estratégia. Só que eles não encontraram em Daniel uma falha sequer. E eles vão até o rei, convencem o rei toma para si essa divindade, e quando Daniel, ele soube dessa situação, é o que justamente tem lá no verso 10, diz o seguinte: Daniel, pois quando soube do edito que estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um homem de oração, era um jovem de oração. Quando ele soube do decreto, ou quando ele teve ciência da notícia, ele não se desesperou. Ele não foi conversar com A, com B, com C, ou talvez ele puxasse para si essa prerrogativa de ir até o rei, já que ele tinha total acesso e disse: olha, vamos mudar isso.
Mas ele foi conversar com quem? Com o Rei dos Reis. Ele se colocou de joelho. Ele foi até Deus contar os seus anseios. Mas entenda que o texto não diz que ele só fez nesse momento, mas ele fazia antes. Ou seja, ele tinha uma vida regrada de oração, de busca pela palavra, de conhecimento, de viver o evangelho. Como é, queridos, que nós queremos vencer este mundo? Se não for através de uma oração, se não for através de uma vida de dedicação, de busca pela palavra de Deus. Como é que nós queremos vivenciar, queridos, esse mundo? Passarmos por tantas dificuldades. E eu começo a refletir sobre esse momento atual que nós estamos passando. Esse momento atual. Muitas pessoas passarão por esse momento, queridos. E, infelizmente, não irão aprender nada. Não tiveram um momento de comunhão com Deus. Não tiveram um contato com Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que a gente só pode encontrar Deus nos momentos de bonança, no momento de fartura. Mas Deus caminha conosco nos desertos, queridos. Deus caminha conosco nos momentos de dificuldade. E Ele está todos os dias. Mas parece que as dificuldades são maiores do que Deus, do que as resoluções que Ele pode dar. Mas Daniel buscava ao Senhor. Daniel orava. Eu gosto muito de pensar que tem uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes que diz que Deus, Ele não nos livra dos problemas, mas nos livra no problema. Não foi o fator de Daniel ser um homem de oração, um jovem de oração, que afastou do que iria acontecer com ele. Só que aqueles homens começaram a pensar de que maneira poderiam atingir a Daniel. E eles tramaram toda essa situação. Só que, queridos, Deus, Ele tem o controle de tudo. O Senhor é o dono da história. O Senhor sabe de cada situação qual nós vivenciamos. Nós é que somos pegos de surpresa. O Senhor não. O Senhor não. Quando lemos, a gente observa que a vida de Daniel, ela tem outro ensinamento. O primeiro é uma vida de busca e identidade. Depois a gente lembra que é uma vida de oração. Mas também a gente aprende, queridos, com esse texto de Daniel, é que a vida de Daniel nos ensina que mesmo a pessoa que nos bajula é a mesma pessoa que maquina o mal contra nós. As mesmas pessoas que nos bajulam é a mesma que maquina o mal contra nós ou contra os justos. Infelizmente. Como eles sabiam que Daniel era um homem de oração, eles foram até o rei e levaram a ele o posto de divindade por um mês. Então o rei aceita tudo isso. Esse projeto de lealdade que aqueles estavam tendo com o rei, na realidade não era de lealdade ao rei. Eles queriam tão somente destruir Daniel. Pegar Daniel. Pegar aquele que estava se saindo a mais do que eles. Entendam que existem pessoas que são levadas a esse patamar, a buscar esse patamar por um desejo seu de querer ser maior, de querer ser melhor.
Mas diferente de Daniel, ele foi levado a esse patamar, a esse posto, porque Deus tinha um plano, porque Deus tinha um projeto em sua vida. E sabe, queridos, quando a gente pensa nessa situação, qual foi a primeira ação que Daniel foi íntegro a Deus em seu livro? Foi no momento em que ele não aceitou comer a comida. Foi um momento em que ele chegou como um escravo, vocês entendem? Ele chegou lá como um escravo. Ofereceram a comida, os manjares. E Daniel disse, não, eu sirvo a um Deus. Me dá aí umas frutas. E mais uma vez, a gente observa a integridade de Daniel. No momento em que ele se encontra, queridos, na prosperidade. Sabe por quê? Porque aqui Daniel já não está mais como um simples escravo. Daniel, ele já foi posto, sabe, como um governador de uma potência. Ele poderia ter dito, eu esteja numa estabilidade. Lembrar de Deus para quê? Daniel, ele foi íntegro quando chegou na Babilônia como um escravo, não se contaminando com a comida. Agora, ele passa pelo teste da prosperidade. Ele foi um ministro da Babilônia, e agora é um governador de uma potência mundial. Mas ele permaneceu com integridade do Senhor. Sabe, queridos, existem pessoas que pedem a Deus tanto. Senhor, me concede isso. Senhor Deus, eu quero um emprego. Aí Deus, tá bom, filho. Toma um emprego. Mas parece que no momento em que está tudo tão bom, nós esquecemos o Deus ao qual Deus nos deu a bênção. Aí você pode dizer, será que Deus não conhece os nossos corações? Deus conhece, sonda. Ele sabe o que iria acontecer. Ele sabe, queridos. A gente pede a Deus, sabe, as bênçãos. Só que muitas vezes essas bênçãos se tornam maldição, porque nós não sabemos cuidar. Daniel, ele foi fiel quando chegou como escravo. Agora Daniel, ele precisava ser fiel quando chegou a esse posto. Ele não poderia negar a esse Deus. Ele não poderia fazer diferente. Não poderia. Sabe, queridos, Daniel, ele nos ensina que devemos fazer o que é certo quando ninguém está nos olhando. Porque nós somos servos do Senhor Deus. Se nós somos servos, se nós somos seus discípulos, o que é que esse mundo tem visto nas nossas ações? Uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de busca. Sabe, queridos, nós precisamos entender, de uma vez por todas, talvez uma frase universal das mães, que as mães sempre falam aos filhos: você não é todo mundo. Mãe, meus amigos fulano e beltrano vai fazer. A mãe diz o quê? Você não é todo mundo, meu filho. E Deus nos diz que nós não somos, queridos, este mundo. Nós não somos todo mundo. Da mesma forma que a gente vê uma crescente no números de igrejas, de crentes nesse mundo,
Da mesma forma a gente vê, queridos, uma sociedade tão corrompida. Sabe, uma das maiores e preocupantes situações é a gente querer que comece no outro e a gente não começa a fazer. E a gente também encontra, queridos, lá no verso 3, algo que a gente precisa fazer. Então, no mesmo Daniel se sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei passava a constituí-lo sobre todo o reino. Sabe o que a gente encontra também nesse jovem? Uma vida de excelência naquilo que fazia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, tudo fazei para a glória de Deus. Você é um profissional, querido? Seja esse profissional para a glória de Deus. Um advogado, um médico, um administrador, um pai, uma mãe, uma mulher do lar. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para que Deus possa ser visto na tua vida. Faça com excelência. Não seja aquela pessoa que o tempo todo está resmungando, está reclamando. Não! Faça diferença. Deseje fazer o melhor para Deus. Deseje a cada dia fazer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E eu já gostaria de chamar o louvor para que juntos nós possamos cantar este hino. Sabe, queridos, nós vemos, quando abrimos a Bíblia, palavras simples, direta. A gente vê um jovem que tinha uma vida de oração. A gente observa um jovem que tinha uma intimidade com Deus, que conhecia esse Deus ao qual servia, que buscava a todo momento. A gente encontra um jovem que procura dar a excelência no serviço a Deus. Aí sim a gente vai entender o porquê do rei falar e dizer: olha, Daniel, no verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas viam uma vida totalmente diferente naquele jovem. Era uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de fidelidade a Deus. E muitas vezes nós queremos ser fiéis a Deus no momento em que as luzes recaem sobre a gente. A gente quer ser fiel a Deus no momento em que a gente tem um palco. A gente quer ser fiel a Deus, talvez nos momentos de bonança, nos momentos de fartura. Mas a fidelidade, queridos, a Deus vai além de tudo isso. Vai além de tudo isso. Vai de um coração quebrantado, de um coração que entende que tem um Deus que é soberano, tem um Deus que nos dá a oportunidade e nos chama para uma intimidade todos os dias. A gente vê, com referência à palavra de Deus, verso 10, que Daniel, ele não só orava naquele momento em que ele soube do decreto, não. Isso era uma ação dele todos os dias.
Queridos, é um princípio básico. Para conhecermos uma pessoa, nós precisamos ter intimidade, se relacionar. E eu pergunto a você, quanto tempo você tem investido no relacionamento com Deus? É só nesses momentos em que nós estamos aqui. Porque daqui a pouco, querido, iremos finalizar a transmissão. O culto que você acredita que só é neste momento irá se findar. E você, será que vai viver tua vida da mesma forma que você tem vivido? Deixa eu te dizer uma coisa, um culto, ele não conclui aqui, com essa transmissão acaba não. O culto é todo dia na tua casa. O culto é todo dia com a tua família. O culto é todo dia no teu ambiente de trabalho. A sua vida precisa ser de oração. A sua vida precisa ser uma vida de busca pela palavra e pela vontade de Deus, de conhecer esse Deus que fez grande diferença para que o rei pudesse dizer: olha, Daniel, que o rei a qual tu serves, ele possa te livrar. E qual o rei, queridos, que você serve? Qual o Deus ao qual tu serves? Qual o Deus ao qual tu serves? Será que você pode dizer: Senhor, eu te conheço? Ou nesse momento você pode parar e pensar e dizer assim: rapaz, eu preciso conhecer tanto esse Deus, que ao mesmo tempo que parece estar tão perto, mas eu torno tão distante. Aproveita essa música aqui, queridos, reflete, ora ao Senhor, pede a Deus para que Deus possa mudar aquilo que deve ser mudado em tua vida. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo o que eu preciso antes de falar. És um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo, é perfeito em tudo que faz pra nós. Bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Queridos, é quem eu sou, é quem eu sou. a
manifestação e a graça de Deus. Deus é perfeito em tudo que faz. Deus é perfeito em tudo que faz. Daniel não se curvou àquele decreto. Não foi pelo fator de Daniel ser um servo do Senhor que livrou da dificuldade, não. Daniel foi lançado à cova dos leões. Ele foi lançado porque foi fiel. Mas Deus é tão perfeito que ele saiu ileso daquela situação. Ele saiu ileso porque o Senhor estava com ele. Porque a manifestação da glória e da graça de Deus apareceu mais uma vez. E como consequência, aquele rei glorifica o Deus de Daniel. Sabe, queridos, nem sempre iremos sair ilesos de algumas situações de nossas vidas. Mas entenda uma coisa, que Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Ele é perfeito. A gente lembra lá no livro de Jó, capítulo 42, os versos 2 e 5. Quando Jó diz o seguinte: olha, Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos ou planos podem ser frustrados. Aí no verso 5 ele diz o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, queridos, nós precisamos ter experiências com Deus. E para termos experiências com Deus, nós precisamos buscar. Nós precisamos ter uma vida de intimidade. Nós precisamos ter uma vida de busca. Nós precisamos ter uma vida de oração, em que a gente pode dizer: Senhor, és perfeito em tudo que Tu faz, porque Tu és um bom Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que nos corrige, um Pai que supre as nossas necessidades. Ainda que a situação, querido, talvez possa ser difícil, mas não questione a Deus e não veja o amor de Deus pela circunstância, porque a maior graça e a maior dádiva nós já alcançamos, que foi a salvação. O que nós precisamos aqui, querido, é ser fiel a esse Deus, assim como Daniel, assim como aquela fala que foi direcionada a ele, que possa dizer: olha João, olha Maria, olha José, esse Deus ao qual tu serves irá te ajudar, irá te abençoar, porque esse Deus é vivido, queridos, é vivenciado, é uma experiência que a gente deseja viver todos os dias. O cristianismo é isso, é vida, é essência, não é performance. Não é só ler a Bíblia, é viver, é ter intimidade, é buscar, é dizer: Senhor, eu quero ser achado como Teu filho, porque Tu és um Pai, e como um Pai a gente deveria ter intimidade, a gente deveria se achegar até Ele e dizer: Senhor, aqui estão as minhas dificuldades, aqui estão os meus anseios, os meus medos, as minhas preocupações. É a gente confiar. Será que a gente pode cantar mais uma vez? Kessia? Vamos cantar mais uma vez, queridos. Tu és um bom Pai. Amor que é tão real que eu não posso expressar, a paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor.
quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Bom Pai, Se tu é quem tu és, só tu és. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós somos amados por ti, Pai. Nosso coração é tendencioso para o mal. Nosso olhar, ó Deus, muitas vezes nos leva para tão distante de ti. Ó Deus, nós queremos te pedir, Senhor, assim como um vaso na mão de um oleiro, Pai, quebra-nos, Senhor. Molda a nossa vida, para que nós possamos ser achados, Senhor, como filhos teus, como servos fiéis, assim como aquele jovem Daniel, Pai, que decidiu viver, ser fiel a ti, sendo escravo, sendo governador. Não são, Senhor, os desejos desse mundo, não são as facilidades desse mundo, ó Deus, que podem nos tirar, Senhor. Nós não queremos, Senhor, que nada desse mundo, ó Pai, possa nos afastar de ti, porque nós queremos viver, ó Deus, nós queremos ter uma vida íntegra, nós queremos ter uma vida no altar, nós queremos ter uma vida de busca, nós queremos ter uma vida, Senhor, onde as pessoas possam ver e dizer: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está uma igreja que busca a tua palavra, que vive o amor, que cura aqueles que estão feridos, que vão atrás dos perdidos. Ó Deus, usa-nos. Sabemos, ó Pai, que precisamos de muito, ó Pai. Sabemos que nós precisamos a cada dia estar no teu altar, porque só tu podes nos dar esse direcionamento, Pai. Mas eu quero te pedir, Senhor, que essas verdades possam primeiro começar em meu coração, possa começar dentro de mim. Essa mudança, essa igreja que eu quero, esse evangelho que eu desejo. Porque nós sabemos, Senhor, que tu estás, Senhor, vindo buscar a tua igreja, que em breve, Senhor, tu irás nos buscar, Pai. Ó Deus, que nós possamos ser achados, Senhor, perfeitos, ó Pai, limpos, com uma noiva, Pai, espera ansiosa pelo seu noivo. Muda, Senhor, o nosso coração, restaura-nos, que nós possamos ter uma vida de santidade, que nós possamos ter uma vida de busca, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas conceder-nos uma semana abençoada, um final de noite, Senhor, abençoado por ti, Pai. Nos dá, Senhor, uma semana de vitória em meio às lutas. Que nós não possamos esquecer que tu és nosso Pai, que o teu amor, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, em especial com todo o teu povo, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, queridos, uma boa semana. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.